pastor Ezequiel? Desapareceu? Não estão deixando o senhor tomar sua coca tranquilo, é? Graças a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé e fazer uma oração juntamente com o pastor Vilmar Natal. E na sequência nós já vamos a mais uma aula. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo com o pastor Ezequiel. Oremos. Senhor Deus Pai, poderoso e santo, Senhor, continua falando conosco nessa tarde, Senhor. Nessa tarde que os teus filhos continuarão falando a tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos aprender, capacitando, Senhor, também os teus filhos a transmitir tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Que possamos, ó Deus, continuar aprendendo para melhor te servir e também ajudar aqueles que necessitam. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, amados, vamos continuar então. Era tão bom ouvindo, né? Mas vamos continuarmos. Vamos falar um pouco sobre os atributos do Espírito Santo, no slide 14, número 14, atributos do Espírito Santo. O primeiro atributo do Espírito Santo que nós vamos meditar é eternidade. Todos nós sabemos que eternidade se refere a algo que não foi criado, algo eterno. Os anjos não são eternos, foram criados por Deus. O Espírito Santo, ele tem um atributo de eternidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, ele fala do Espírito Santo como o Espírito eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O atributo de Deus e do Espírito Santo é eternidade. Nós não estamos aqui tentando provar a qualquer que seja que o Espírito Santo é Deus e que é eterno. Estamos apenas fixando o nosso conhecimento e fazendo lembrar aquilo que os irmãos muitos já sabem. Os irmãos estão notando que o que estamos ministrando nessas aulas não tem nada de novo, não tem nada de novidade. É a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito da pessoa do Espírito Santo, pois a matéria é pneumatologia, né? O Espírito Santo é um atributo do Espírito Santo, eternidade. Outro atributo do Espírito Santo é onipotência. Onipotência. Em Salmos 139, versículo 7, os irmãos gostariam de ler conosco esse texto, que é bastante conhecido também. Salmo 139, versículo 7 a 10, que fala do nosso Deus, que Ele é o Deus onipresente, ou melhor, onipresença, né? Depois nós vamos falar sobre a onipotência. O que significa a palavra onipresença? Deus, Ele está em todo lugar. O Espírito Santo está em todo lugar ao mesmo tempo. O Espírito Santo que está operando aqui, que está agindo nas nossas vidas, está iluminando os nossos entendimentos, está nos dando graça para estarmos nesta tarde abençoada aqui. É o mesmo Espírito Santo que está operando no Brasil, no Japão, em qualquer parte do mundo. Quando o salmista, ele diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Mais uma vez, aí na projeção, os irmãos encontram a palavra Espírito com letra minúscula. Mas nós não temos nenhuma dúvida que aqui está se referindo ao Espírito de Deus. E se está referindo-se ao Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito Santo. Então, no caso, a tradução que nós estamos usando aqui, ela deveria ser Espírito com letra maiúscula. Sempre devemos ter esse cuidado quando estamos lendo a Bíblia,
de observar que, geralmente, quando se trata do Espírito Santo, o tradutor, ele teve o cuidado de colocar Espírito com letra maiúscula. É o versículo de número 7 que os irmãos estão observando aí. Para onde mirei do teu Espírito? Já a Bíblia a tradução que eu estou usando aqui, a Bíblia do Obreiro Aprovado, a palavra Espírito está com letra maiúscula. Para onde me irei do teu Espírito? Versículo seguinte: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Mas não vamos entrar nesse detalhe, a palavra inferno aqui, eu não estou tendo acesso ao original, mas é bom os irmãos entender que nem sempre inferno, quando está na Bíblia, se refere ao abismo, ao lugar que foi criado para o diabo e seus anjos. Há muitas partes que o inferno ele é traduzido como sepultura. Por exemplo, quando Jesus disse, o salmista disse, se referindo à pessoa de Jesus, se não deixarás a minha alma no inferno, e nem eu verá a corrupção. Está se referindo à sepultura. Então, provavelmente, o salmista está dizendo, se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Porque não tem pessoas que acham que, tirando a sua vida, se suicidando, eles vão acabar o sofrimento, eles vão fugir dos problemas, ou eles vão fugir de Deus. Porque muitas vezes Deus coloca a pessoa em condições de dificuldades para que ele aprenda, para que ele compreenda que ele precisa do Espírito de Deus. E se a pessoa tem duas alternativas, ele correr para Deus, ou ele se distanciar de Deus. E o salmista está falando sobre a onipresença de Deus. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está na sepultura. Isso é mesmo no estado de morte. A pessoa não deixa e jamais deixará de prestar contas a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que nós vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Porque para nós, amados, se estivermos vivos, como nós ainda estávamos conversando hoje, ali na casa do pastor Josué, outro assunto que o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, porque ele sabia que a vitória final viria, a conclusão da nossa salvação, ou seja, o final da nossa salvação é quando nós partirmos desta vida, ou pelo arrebatamento da igreja, ou pela nossa partida para a sepultura. Se estivermos salvos, então aí nós vencemos, nós alcançamos a vitória. E então, a grande verdade é que a pessoa não tem para onde fugir. Paulo diz que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis ou os mais dignos de lástimas de todos os homens, porque Deus é eterno e o Espírito Santo é eterno. Para onde eu me irei do teu Espírito? Mais um versículo, versículo 9. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, prossigamos, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará, ou me susterá. Se disser de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. O Espírito de Deus, ele é onipresente, atributos divinos ao Espírito Santo, divindade e eternidade, atributos divinos, onipotência é um outro atributo que se dá ao Espírito Santo. Como Deus, ele também é onipotente. 1 Coríntios capítulo de número, deixa eu me ver aqui, eu anotei na minha apostila que eu anotei errado, só o versículo 35, 3 e 5, tá? Muito obrigado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, eu ajuntei os dois aqui, ficou 35. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais credes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu acho que não seria bem esse, velho. Eu plantei, Apolo rogou, mas Deus deu o crescimento. Vamos passar para o terceiro atributo, onisciência. Onisciência.
nós sabemos que o Espírito Santo, ele também é onisciente. Nós falamos ontem sobre alguns atributos, como inteligência. E o Espírito Santo, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele sabe todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a seguir, nós vamos estar lendo. Se alguém quiser ler 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos seguir mais um, porque nós já falamos ontem bastante sobre essa questão da onisciência do Espírito Santo, que ele penetra todas as coisas, ele sabe os pensamentos, ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo, ele também é o Espírito da verdade, já falamos sobre isso. 1 João é o 5 e versículo 6, o Evangelho de João 5 e 6, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, ele também tem um atributo, como já falamos, de sabedoria, transmissão de vida. Nós vamos para o slide número 15, associação com Deus. O Espírito Santo, nós encontramos na Bíblia a associação com Deus, o que nos faz entendermos, compreendermos que o Espírito Santo, ele como Deus também, na Bíblia está esta associação do Espírito Santo com Deus. Nomes do Espírito Santo, né? Nomes que descrevem a sua própria pessoa. Meu irmão, por favor. Símbolos aplicados ao Espírito Santo. Pode passar mais um. Mais um. Pode passar. Este. São nomes que descrevem a sua própria pessoa. Espírito. Próprio Espírito é um dos nomes apropriados à sua própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos um pouco mais à frente para ganharmos tempos. Assim como a eternidade é atributo ou característica da natureza de Deus, semelhantemente a eternidade é atributo do Espírito Santo como uma das distinções pessoais do ser. Nós já lemos Hebreus 9 e 14, que é o Espírito Eterno, mas leia comigo Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11 e 2. Alguém encontrar, pode ler, por gentileza. Amém. Veja que coisa maravilhosa. Volta ao versículo 1, por gentileza. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, o profeta Isaías está falando de quem aqui? Espero que estejam todos acordados, né? Porque é apenas 1h da tarde, lá em casa, como diz a minha esposa, né? Lá em casa. Eu lembro o professor que ministrou lá em Guarapuava, ele falou-nos o seguinte, quando o pastor Luciano falou sobre a questão daquelas pessoas que eles parecem que vivem em função do movimento da igreja, glória a Deus, aleluia. Aí tinha o pastor Valcir, ele conhece bem, fui presidente dele, foi meu presidente. Ele contou, tinha um camarada bem corajoso ali no norte do Paraná. E aí o pregador, esse tipo de pregador que fica assim querendo movimentar, disse: irmão, você parece que está dormindo, não dá glória a Deus, irmão, diga aleluia. Ele levantou um bem corajoso no meio do povo e disse: é o seguinte, irmão, o senhor fica mandando a gente dar glória a Deus e aleluia aqui, mas aqui ninguém está sentindo nada. Aqui, ninguém está sentindo nada. E o pastor Carlos Fontes, ele contou lá em Guarapuava, que ele estava pregando, o professor estava ensinando, assim numa tarde como hoje, né? E de repente o irmão dormiu. Encostou e dormiu, daí ele parou a pregação e disse: irmão, acorda o teu amigo aí que está dormindo. E ele falou: acorda você que pôs ele para dormir.
Espero não pôr ninguém para dormir aqui hoje, viu? Vamos lá. Então, Isaías estava falando de Jesus, né? Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito do Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós vamos ver mais no nosso estudo sobre símbolos do Espírito Santo, só adiantando um pouquinho, como por exemplo, um símbolo como o óleo. A Bíblia está cheia de textos no Novo Testamento que Deus ungiu ao seu Filho, Jesus, que andou pregando e fazendo milagres e maravilhas. Essa palavra ungiu, unção, se refere ao óleo, no nosso conhecimento, quando no Antigo Testamento ia separar um sacerdote, ia separar um rei, um líder, ele era ungido com óleo, recebia a unção com óleo. O Espírito Santo também, nós vamos ver à frente como símbolo de óleo, né? Nós estamos falando sobre os nomes que descrevem a sua relação com Deus. Espírito Senhor Jeová, Isaías 61 e versículo 1, que também os irmãos têm bastante familiaridade com esse texto, com esse versículo, de Isaías 61 e versículo 1, que também se refere à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas fala do Espírito Santo, que o Espírito Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Para proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é bom você entender isso, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Apesar de Jesus, ele estar na terra como Deus, mas ele tomou a forma de homem, ele foi ungido com o Espírito do Senhor, com o Espírito Santo. Então esta associação, essa relação entre o Espírito Santo, entre o Pai e o Filho, são muito interligados, que nós achamos isso aqui muito, muito lindo, muito impressionante. E como já dissemos desde o início da nossa palestra, e tem aquelas pessoas que dizem que eles querem negar a Trindade divina, querem negar a existência do Espírito Santo como uma pessoa que age, ou seja, uma pessoa distinta. Porém, as três pessoas interligadas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O irmão colocou ali o termo grego pneuma, né, aplicado ao Espírito Santo. Ele tanto envolve o pensamento de fôlego com o pensamento de vento. Os irmãos lembram que quando o homem foi criado, quando Deus criou o homem, o que Deus fez? Deus preparou o homem, fez o homem do pó da terra, formou o homem e assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O Espírito Santo, no sentido da igreja, o Espírito Santo, ele traz vida. A igreja é a igreja do Deus vivo, e a igreja viva, porque o Espírito Santo é a vida da igreja. Se o Espírito Santo sair da igreja, a igreja morre, a igreja perde a vida. Os irmãos lembram daquela passagem do profeta Ezequiel, aquela visão que ele teve lá na casa do Senhor, quando a glória do Senhor, ela foi se retirando da casa do Senhor. Ali é uma representação também da presença do Espírito Santo no meio do seu povo. O Espírito Santo, ele é então o fôlego de vida, o vento que movimenta, que traz vida à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Deus vivo, vamos ler 1 Coríntios 3:3, também nome que descreve a sua relação com Deus, que é o Espírito do Deus vivo. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele é chamado de Espírito do Deus vivo. Claro que nós temos vários textos que nós podíamos ler. Porque ainda sois carnais, porque acho que não seria esse versículo aqui. 1 Coríntios 3:3. Deixa eu ver se não é 2 Coríntios. Infelizmente a apostila aqui está
3, 2 Coríntios 3 e 3, não é? Não, acho que não é não. Vamos passar para frente. Passa o slide do número 18, nomes que descrevem a sua relação com o Filho de Deus. Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9, então. Vamos acompanhar esse versículo. Oi? 3 e 3, né? Exatamente, esse é o capítulo 1 Coríntios, 2 Coríntios 3 e 3, exatamente, por isso que eu pedi, que aqui na minha anotação já ficou 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios, irmãos que estão fazendo anotações, por gentileza, é 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3, já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Esses são nomes que descrevem a relação com Deus, o Espírito do Deus vivo. Então quem tem o Espírito Santo está muito vivo. Amém? Aleluia. Vamos seguir então, nomes que descrevem a sua relação com o Filho de Deus. São textos que estão registrados entre inúmeros textos na Bíblia, nós selecionamos alguns. Espírito de Cristo. Você fala sobre o Espírito de Cristo, que está em Romanos 8, versículo 9, também está se referindo ao nome do Espírito Santo, descrevendo a sua relação com Jesus, com o Filho de Deus. Capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos lembram, a primeira vez que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, foi aonde? Numa cidade chamada Antioquia. Por que vocês acham que os discípulos foram chamados de cristãos? Seria um termo pejorativo? Seria uma crítica? Por que seria? Eles pareciam com Cristo. Eles eram os pequenos Cristo, mas porque eles tinham o Espírito de Cristo. Eles andavam como Cristo, eles se comportavam como Cristo. Claro, esses aí são os cristãos. Eles querem imitar Cristo, eles andam igual a Cristo. Porque o Espírito de Cristo habitava neles, né? Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Letra maiúscula, Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É uma relação com Deus e com o Filho. Atos 2 e 36 também nós podemos observar. Depois eu sei que você tem na tua apostila, né, com certeza, essas anotações, mas isso fará bem para depois, você mais com tempo, estar meditando, estudando. Capítulo número 2 e 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 36, né? Atos 2 e 36. Eu citei. Agora leia Gálatas 4 e 6. Espírito do seu Filho, que também Paulo, ele registra aqui o Espírito do seu Filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho.
que clama Abba Pai. É o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Ele é o... Nós, não sei se eu já falei, que existe também existe uma ideia, existe aqueles que defendem, eu já falei sim sobre Ário, né? Que ele dizia que o Espírito que provém de Deus, que esse Espírito Santo não é Deus, ele veio de Deus, era uma emanação que veio de Deus. Por causa dessas expressões, o Espírito do seu Filho, o Espírito que provém de Deus, mas são as expressões bíblicas que nós encontramos aqui, mas nós não temos dúvida que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele está, como já dissemos repetidas vezes, ele está em harmonia com o Pai e com o Filho. É um mistério muito grande, amados, é coisa muito profunda, e como eu disse na introdução da nossa aula, nós, no nosso entendimento humano, nós nunca vamos alcançar a profundidade, compreender. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos sobre teologia, principalmente sobre o Espírito Santo, nós precisamos de muita fé, de conhecimento e da revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos passar mais o slide 19, nomes que descrevem a sua relação com os homens. Acredito que isso daqui, nós vamos dando aqui uma corridinha, porque nós temos mais 2 períodos, mais 2 períodos, né? Um hoje à noite e outro amanhã. E eu quero falar um pouco, talvez, sobre as manifestações do Espírito Santo na igreja, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, talvez. Nomes que descrevem a sua relação com os homens. Isaías capítulo 4, versículo 4. Depois outro pode ler Mateus 3 e 11. Espírito purificador. O Espírito purificador é um dos nomes também relacionados, descrevendo a relação do Espírito Santo com os homens. A obra que o Espírito Santo opera na vida dos homens. E você diz assim: peraí, pastor, mas a Bíblia diz que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Agora você me diz que o Espírito purificador. Vamos ler Isaías capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Versículo seguinte. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória, o lugar do monte Sião e sobre as suas assembleias, nuvem de dia, nuvem de fumaça, estou repetindo aqui, né? Esplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Nós pegamos um versículo do Antigo e um versículo novo. Mateus capítulo 3 e versículo 11, onde está registrado o seguinte texto: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Passou lá no Brasil, lá em Guarapuava, um professor que ele trouxe assim um assunto que trouxe uma pequena polêmica, porque ele pegou esse texto e falou que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele falou que este fogo é juízo. Mas eu acredito que este fogo é o fogo que purifica. É o fogo que... Porque eu particularmente,
e tenho um respaldo nas Escrituras para acreditar que uma pessoa que receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele não vai mais viver ou seja, se ele estava no pecado, ele vai abandonar o pecado. Ou seja, é impossível uma pessoa nesta escola bíblica ser cheio do Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo e amanhã ele estar pecando. Sim, vocês acreditam assim? É impossível. Se a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe, é claro, como símbolo, um fogo purificador que purifica, que faz com que a pessoa, isto é, o batismo com o Espírito Santo não é para perdão dos pecados, mas é como como já dissemos, um revestimento de poder para a pessoa vencer o pecado, vencer a sua própria carne e viver numa dimensão do Espírito de uma forma para se tornar mais crente, mais fiel, mais temente ao nome do Senhor. Então, essa relação do Espírito Santo com os homens, ele é o Espírito purificador. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Sim, pastor. Um certo irmão, ele teve um problema com outro irmão, porque esse irmão mexeu com a sua filha. E ele saiu de casa, saiu daquele local e foi em casa. Falou, eu vou te mostrar para você como é que eu sou. Foi em casa e foi pegar uma arma para matar a pessoa que tinha mexido com a filha dele. Aí chegou em casa, ele se acordou, que ele era crente. Falou, meu Deus. Aí foi orar, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Em vez de ele matar, ele voltou lá pedir perdão para o homem. E acabou com a confusão. Aleluia. Amém, amados? É assim que Jesus faz. É assim que Jesus age. Eu não vou aqui detalhar, contar o meu testemunho, por mais que eu tenha um propósito, por onde eu passar, contar, mas Deus me dará outra oportunidade. Eu sou uma pessoa que tinha uma experiência muito amarga na minha vida. O meu primo, sobrinho do meu pai, tirou a vida do meu pai. E eu me criei dos 15 até os 25 anos com um sentimento de revolta e um desejo de vingança em meu coração. E muitas vezes, o inimigo da minha alma, ele disse, você vai ser o cara. Todo mundo vai dizer, o mais novo da família vingou o sangue do seu pai. Eu tinha esse sentimento terrível dentro de mim. Quando Jesus me salvou, eu esqueci aquilo em parte. Mas quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, no primeiro encontro que eu tive com o criminoso, sabe o que eu fiz? Eu cheguei e bati no ombro dele, ele estava de cabeça baixa, ele estava na igreja. Eu bati no ombro dele, ele olhou muito assustado para mim, eu abracei ele e disse, eu te perdoo, eu já te perdoei, porque Jesus também me perdoou. Aleluia. Então esse Espírito Santo, ele purifica. Se você tem alguma mágoa, algum sentimento, se tem alguma coisa que te incomoda, fale com ele, busque o Espírito Santo. Aleluia. Porque quando você deixa ele agir, com certeza as coisas mudarão na tua vida. Com certeza as coisas mudarão para você. Ele é o Espírito que purifica de mágoa, de ressentimento, coisas do passado. É um revestimento de poder, e essa associação dele com os homens é algo, como diz o pastor Carlos, fantástico. É fantástico, não é verdade? O Espírito Santo dá promessa também. Efésios capítulo 1 e versículo de número 13. Efésios 1 e 13. O Espírito Santo dá promessa. Claro que nós já falamos dessa promessa que Deus diz que da parte do Pai enviaria, e Ele enviou, e Ele está aqui nesta tarde com você, nas nossas vidas. Aleluia. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes o quê? Palavra da verdade. Qual que é essa palavra da verdade? Evangelho da vossa salvação. O que é evangelho, pastor? Todo mundo sabe, é boas novas, novidade de vida. Ah, encontrei o evangelho, mas a vida continua a mesma? Então você não encontrou. Você encontrou uma religião. Você encontrou um outro modo de vida. Mas o evangelho é novidade,
é transformação, é mudança. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Depois nós vamos falar, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque está mais à frente na nossa apostila, onde fala que muitas pessoas confundem batismo com o Espírito Santo com selo. Eu já dei uma pincelada no início da nossa palestra sobre isso, mas eu quero falar pouco mais ainda sobre essa questão, quando que a pessoa é selada com o Espírito Santo. Vamos ler mais um versículo, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. São vários textos, nós não vamos ler muitos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. O Espírito da promessa de Deus. Aleluia. Eu fico imaginando, eu não sei quantos aqui que já tiveram esta gloriosa experiência, que depois de serem convencidos e convertidos, receberam o batismo com o Espírito Santo. E recebe isso, tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo e parece que não valoriza tanto isso aí, parece que recebe como algo assim tão natural. É muito sobrenatural. O dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu não dormi aquela noite. Eu passei orando, dando glória a Deus. Eu trabalhava lá na agricultura, na lavoura, tração animal. Alguém ri quando eu conto, mas é verdade. Eu estava tão tomado, tão cheio do Espírito Santo, tão contente. Eu cheguei de manhã, lá na roça, coloquei os animais no arado para arar. E não sei quem que já trabalhou com animal lá. A gente colocava 2 animais lá, né? Tinha 2 rédeas assim, colocava no pescoço, né, para guiar os animais. E quando eu coloquei aquelas rédeas no pescoço, no invés de falar para os animais, vamos, eu falei, aleluia! Eles não entenderam nada, mas Deus entendeu. Aleluia! Quem é cheio do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, ele respira o Espírito Santo. Ele fala de Deus, por onde ele passa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu espero que no final desta escola, que na segunda-feira, você esteja mastigando, remoendo, ruminando esta palavra e dando lugar ao Espírito Santo para falar com você. Ele quer relacionar com você. O Espírito Santo, em relação aos homens, ele purifica, ele renova cada dia esta promessa nas nossas vidas. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, eu fiquei tão emocionado, tão contente, tão feliz, porque eu tinha certeza que aquilo veio do céu. Eu tinha certeza que aquilo não tinha nenhum homem que me desse. Não tinha alguém que pudesse me presentear com algo tão grande, tão profundo. Oh, eu estou falando a língua do céu. Não vou dizer que seja a língua dos anjos, porque Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, mas eu estava falando a língua que Jesus me deu, que o Espírito Santo me deu. Isso é muito lindo. Eu não estou ministrando sobre dons espirituais, mas eu quero contar um testemunho. Minha esposa está aqui, ela lembra, fui aconselhar um casal numa colônia de alemães. O pastor sabe disso, lá na colônia Vitória. E esse era um cooperador, ele estava com alguns problemas. E me chamaram, eu e a esposa fomos lá e começamos a aconselhar. Era problema conjugal. Eu não sabia nenhum detalhe, mas aconselhei da maneira que o Espírito Santo me orientou e convidei-os para uma oração. E quando começamos a orar, o Espírito Santo me tomou em novas línguas. E eu tive consciência que eu estava falando uma língua estranha, diferente das demais que eu havia falado até então. Sabia que eu estava falando língua estranha, mas não sabia meu entendimento, sem fruto. Mas quando nós terminamos a oração, ele me abraçou. Ele está vivo ainda hoje, mora na cidade de Cascavel, no Paraná. Ele me disse, pastor Ezequiel, sim,
você sabe falar em alemão? Já falou em alemão? Eu disse, não, mal falo português. Ele disse, você acabou de falar em alemão comigo. Eu falei, então, conserta a tua vida, que nem tua esposa precisa saber. Deus falou com ele entendia o alemão, e Deus me usou em alemão, pelo Espírito, é claro, para falar com ele, para salvar a alma dele. Então, irmão, isso não é qualquer coisa, é coisa muito profunda, muito grande, muito sublime, vem do céu, vem do céu. É claro que se o inimigo de nossa alma, o diabo, puder calar a voz do Espírito nas igrejas, ele vai calar, mas ele não pode, aleluia, porque o poder do Espírito é maior, aleluia. Interromper um pouquinho, também a línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo está na prateleira dos milagres, Amém. porque esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, está na prateleira dos milagres. Quem é batizado com o Espírito Santo recebeu um milagre. Amém, aleluia. E se nós colocarmos na ordem, né? Primeira coisa, os sinais cegos, primeira coisa, expulsa o demônio. Creu, o demônio não tem vez mais. Você creu, você já começa a expulsar todos os demônios que te rodeiam a tua família. Depois, em segundo lugar, vem, falarão em novas línguas. Aleluia, é coisa linda, é muito profundo, é glorioso. Oxalá que essa escola fosse umas 2 semanas, Júnior. Aleluia. Vamos continuar, irmãos. O Espírito da verdade, nós já citamos João 15, 26, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não consegue, nunca vai receber este Espírito da verdade. Aleluia. João 14, 17. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, aleluia, conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando aqui aos discípulos, ele se habita convosco, mas ele usa a palavra agora no futuro, estará em vós. Estava se referindo a este revestimento de poder, este momento que o Espírito Santo, ele viria, como já dissemos, para ficar, para habitar. Alguém que diz, tem um grupo de pessoas, de evangélicos, e diz assim, na escola bíblica o Espírito Santo visitou-nos. Aonde no culto o Espírito Santo me visitou. Ele não visita o crente, ele habita no crente, ele mora conosco. O problema é que às vezes nós não percebemos, nós não damos muito lugar para ele, aí ele fica calado. Mas o Espírito Santo, ele veio, ele disse, ele estará em vós, ele já está nas nossas vidas. Aleluia. O Espírito de vida, já falamos, de vida, o Espírito da graça, o Espírito da glória, aleluia, e o Espírito consolador, o Paracleto, o advogado, que está ao nosso lado para todo sempre. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 29, o Espírito da graça. Se lembra que a Bíblia diz sobre Jesus, que todos se admiravam das palavras de graça que saía da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é diferente, amados, quando você encontra um crente que vive uma vida de constante oração, de comunhão e de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. As palavras que esta pessoa fala são palavras de graça também. Quanto maior castigo, cuidar vós julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, estiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao quê? Ao Espírito da graça. Os escritores hebreus dizem que se alguém quebrantava a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, ele morria sem misericórdia. De quanto maior castigo vós cuidais merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça.
esse favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos. É bem verdade que se nós fôssemos fazer nesta oportunidade, essa tarde, um levantamento das nossas vidas, começando por mim. Ezequiel, quem era você? Como era a tua vida outrora, no passado? Nós não estamos aqui porque somos bons, é porque o Espírito da graça se manifestou nas nossas vidas, nos proporcionou uma grande e rica oportunidade de sermos salvos, lavados no sangue de Cristo. Coloque em pé, podemos orar, Júnior? Vamos fazer uma oração. Fale com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Labassurianda, labacaxarabagarabassuria. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo da promessa, te adoramos, Pai, pelas vidas que Tu remiste, pela graça infinita revelada ao Teu povo, aos Teus filhos, aqui, Senhor Deus, em Franca de Xira, aqui, ó Deus, neste país. Manda, ó Deus, um grande avivamento, manda um grande despertamento para esta nação, Deus. Churai de mim, cobre andarete, assumicai. Ore bacalacassuiante, vai mandar. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, pelo teu grande e intenso amor revelado aos homens, meras criaturas perdidas, sem esperança de vida eterna, mas o teu Espírito Santo se relacionou com os homens e trouxe-nos tão grande vitória. Obrigado, Deus, obrigado por tudo, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Oh, glória. Pode tomar